Mesmo olhando essas imagens, o senhor tem certeza de que o agrediu nas costas? Sim, senhor. Sem mais perguntas, Mendes. A principal prova de acusação mostra que no momento em que Adalberto acertou Márcio, ele estava no chão, tentando se levantar da primeira paulada. O médico responsável pelo departamento de neurologia do Hospital das Clínicas esclarece os tipos de danos cerebrais que podem ser causados nessa circunstância. Quando nós estudamos trauma de crânio, existem dois mecanismos básicos. Um é a lesão por impacto, aquela que o traumatismo está diretamente relacionado com o agente agressor, uma lesão local. E a outra é a mudança de estado de movimento, que é a mais grave, que é a aceleração ou desaceleração. Então, os efeitos mais graves... Então, por exemplo, só para exemplificar, se o indivíduo levar um murro de um boxer, se ele estiver com a cabeça livre, esse deslocamento, essa aceleração brusca, seguramente levará a grandes danos. Mas naquele caso, pelo menos, nos pareceu na época, e continua, com a ideia de que aquele golpe final, né, daquela paulada, quando ele estava ajoelhado, foi realmente o que trouxe a pior consequência. Não foi o único, né, mas aquele trouxe uma consequência. A defesa procura provar a versão de Adalberto, que teria desferido os golpes nas costas de Márcio, atribuindo a culpa pela morte ao primeiro agressor, não identificado. E quer provar mais. Um segredo da vítima está por ser revelado. Dona Esther, e como era o temperamento do seu filho? Ele era um menino calmo, doutor. Brincalhão. Muito amável, sabe? Ele era um ótimo filho. Foi criado pelo padrasto. Se tratava que nem pai. O Márcio dava muito valor para a família. Mas nessa idade os filhos costumam dar um pouco de trabalho. A senhora nunca teve nenhuma reclamação? Para falar a verdade, doutor, o maior defeito do meu filho era ser fanático por futebol. Fanático por esse maldito São Paulo. Bora, tricolor! Márcio, você não vai, né, filho? Mãe, a gente já conversou sobre isso. Eu falei pra senhora que não tem perigo. Pode confiar em mim, eu juro. Deus, você tá tão bem desde que você voltou. Meu filho, você acha mesmo que precisa ir atrás dessa torcida no estádio? Mãe, você precisa me dar um voto de confiança. Você sabe que eu sou louco pelo São Paulo. E é pra comemorar a minha volta também, mãe. Meu filho, escuta a tua mãe. Não vai se meter de novo com esse negócio de torcida, fique em casa. Mas eu nem vou com a torcida, eu vou com os colegas aqui da rua. Mãe, eu prometo que eu vou me cuidar. E eu vou assistir o jogo de boa. Uma hora ou outra a gente vai ter que confiar nele. Se ele está dizendo que a hora é agora, vamos fazer a nossa parte. Eu não sei. Vai, mãe, deixa, por favor. Ai, vai, Márcio. Vai. Mas escuta aqui. Não esquece tudo que você passou. Esse é o primeiro jogo que você vai desde que você voltou. Filho, a gente está te dando um voto de confiança. Não vai fazer besteira. Tricolor! Tricolor! Márcio. Eu te amo. Confiança em quê? Por que Esther suplicou para que o filho não fosse com a torcida ao estádio?
tipo de segredo esconde essa família, que garante ser Márcio um bom menino? Diante do juiz, Esther, mãe da vítima, afirma que o filho tinha como único defeito a paixão pelo São Paulo Futebol Clube. Mas a defesa confronta essa versão e apresenta uma testemunha que explica a preocupação de Esther no dia do jogo. O senhor é dono da clínica de reabilitação em Penápolis? Sou sim. E por que ele foi internado? Ele era usuário de maconha, crack e cocaína. Por quanto tempo o Márcio permaneceu internado? Ele ficou lá durante 41 dias. Ele cumpriu todo o período de internação? Não, senhor. Ele deveria ter ficado 3 meses. E por que foi que ele saiu com tanta antecedência? Ele foi expulso, doutor. Ele teve que se retirar por mau comportamento. O que ele fez para ser expulso? Ele agrediu um dos nossos monitores. Era muito violento com os colegas. Ele foi expulso porque é muito agressivo. Sem mais perguntas. Mesmo o Márcio sendo usuário de droga, ele era uma criança, eu chamo de criança, pacato, ele era pacato. Mesmo fazendo parte de uma torcida, ele era pacato, ele era alegre e feliz e ele não era de má índole, isso eu tenho certeza, eu afirmo que ele não era. O comportamento agressivo de Márcio só confirma o que as câmeras gravaram no momento do conflito. Que os jovens estavam ali porque queriam briga, revanche, vingança. Tomados de ódio pelas torcidas rivais, se comportaram como selvagens e deixaram a população, que assistiu a tudo, perplexa. Márcio jamais poderia imaginar que a bandeira do São Paulo, que hasteou tantas vezes com tanto orgulho, o levaria à morte. O senhor pode me explicar onde conseguiu o pedaço de madeira com que agrediu a vítima? Depois que eu apanhei daquele bando de São Paulinos, eu corri para o outro lado do gramado. Logo depois eu encontrei um grupo do meu time. Eles estavam planejando roubar uma bandeira de um São Paulino. Foi aí que eu vi o Márcio. Eu falei para os caras que eu mesmo ia pegar a bandeira. E o senhor conseguiu pegar a bandeira? Consegui sim. A gente partiu para cima deles. Eles estavam em menor número. O Márcio é que estava com a bandeira na mão. Eu fui para cima dele e consegui arrancar. Depois ele saiu correndo. O outro cara acertou uma paulada nele e eu rasguei o pano da bandeira. E fui logo acertar também. Eu bati nele com o pau da bandeira. Então, quando você disse na delegacia que não se importava se alguém morresse, estava falando a verdade? Não. Claro que não, doutor. Eu falei da boca para fora. A promotoria chama para depor o doutor Luiz Mareza, chefe da equipe que cuidou das lesões de Márcio. Ele esclarece a polêmica acerca do suposto erro médico, que poderia ter sido a causa da morte. Na realidade, houve um erro na condução que, felizmente, não trouxe consequências para o rapaz. Por uma série de fatos, se começou a abrir o lado errado. Mas isso não foi concluído. Se tivesse continuado, realmente seria uma tragédia. A exumação do corpo leva a perícia a confirmar a versão da equipe do Hospital das Clínicas e da promotoria. O erro médico nada contribuiu para a morte de Márcio, tendo sido as lesões apauladas a causa da morte. Além disso, uma importante testemunha de acusação é apresentada pela promotoria. O PM Quadros, que estava a poucos metros dos dois jovens no momento da agressão. O que foi exatamente que o senhor viu? Eu vi que um grupo maior de palmeirenses estava correndo em direção aos São Paulinos. A gente estava tentando acabar com os focos de briga e cessar de vez o conflito. Então, o senhor viu quando o Adalberto agrediu a vítima? Vi sim. Eu estava bem diante deles.
que foi exatamente que o senhor viu? Vi quando o Adalberto levantou o pedaço de madeira com as duas mãos e bateu na nuca da vítima, que estava tentando se levantar com as duas mãos no chão. A paulada foi tão forte que o pedaço de madeira se partiu ao meio, espirrando sangue na camisa do agressor. As imagens gravadas pela imprensa foram a principal prova da acusação. Mesmo sem identificar o primeiro agressor, ficou claro que a violência dos golpes desferidos por Adalberto tinha contribuído, e muito, para as lesões que levaram à morte de Márcio. Buscar um único culpado por tamanha tragédia beirava a covardia. E no caso de um tumulto daquele porte, Adalberto poderia muito bem ter sido a vítima e Márcio o agressor. Mas nesse momento, quem está sentado no banco dos réus é Adalberto. E o júri acaba de decidir. É isso que você vai ver já já no Tribunal na TV.